Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e estou passando aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal. Espero que vocês aproveitem muito essa data em família, se confraternizando com as pessoas que vocês amam. Então espero que vocês aproveitem muito essa data, certo? Não vou entrar aqui no quesito religioso, pois eu não acho necessário. Não é o foco desse canal também. O foco aqui é falar sobre livros e é o que eu farei nesse vídeo, mas eu quis passar aqui também para desejar para vocês ótimas festividades, né? Tanto no Natal quanto também neste término de 2024, na virada do ano, beleza? Mas vamos lá. Neste vídeo eu falarei com vocês sobre as minhas leituras realizadas neste ano. Eu fiz um ranking com as 10 melhores leituras na minha percepção, e uma grande curiosidade nesse sentido é que todos os 10 livros serão livros de ficção, o que para mim é algo muito diferente. Isso porque, para quem me acompanha, não é o meu padrão, aliás, não era o meu padrão ler livros ficcionais. Este ano de 2024 foi justamente o ano em que eu tentei mudar isso, então eu fiz uma lista no início do ano de livros de ficção que eu queria ler, livros clássicos que seriam importantes para mim, e de fato eu consegui ler todos os livros clássicos que eu me propus. Em contrapartida, eu tinha uma lista também de não ficção, infelizmente esta lista eu não consegui cumprir. Infelizmente eu acho que dos livros que eu tinha me proposto eu consegui ler 2 ou 3 de não ficção, mas os ficcionais eu li todos, inclusive foram maravilhosos. E fazendo o balanço das minhas leituras para preparar o conteúdo desse vídeo, eu analisei os livros que eu li e foi um ano espetacular, porque eu li realmente muitas obras que me marcaram. Os 10 livros que eu mostrarei aqui me marcaram e foram extremamente relevantes para mim, são ótimos livros, salvo engano são todos clássicos. Para vocês saberem melhor como foi meu ano, eu li 25 livros até aqui. Eu acredito que eu ainda vou terminar mais um, vou terminar A Menina que Roubava Livros. Ele não vai entrar nessa análise aqui porque eu não concluí ainda, então não faz sentido. Mas serão 26 livros lidos neste ano, o que é o meu recorde, né? Porque quem me acompanha aqui também sabe que eu não sou leitor desde pequeno, é um hábito que eu venho desenvolvendo. E há 2 anos atrás foi a primeira vez que eu passei de 12 livros em um ano, em 2022. Eu acho que eu li 13 ou 14, foi a primeira vez. Aí no ano passado eu consegui passar de 2 por mês, em vez de 1 por mês, né, que tinha sido do ano anterior. Eu consegui passar de 2 por mês, eu li 24 livros ou 25, se eu não me engano. E neste ano eu consegui chegar nos 26. Na realidade, ano passado eu acho que eu li 23, se eu não me engano. Então não cheguei a passar de 2 por mês. Mas de qualquer forma, venho numa curva crescente, né? Espero que no ano que vem sejam muitas leituras também, eu posso compartilhar com vocês. Um ponto muito importante aqui também, todos os livros que eu citarei nesse vídeo tem resenha aqui no canal, certo? Então se vocês quiserem conhecer melhor a história, porque eu vou falar superficialmente, fiquem à vontade, beleza? Mas vamos lá. Começando nesse top 10 com este livro que aparecerá 2 vezes, eu já adianto, tá? Porque esse livro aqui é uma compilação com 4 clássicos, né, da Grécia Antiga. E no caso, o livro que está na 10ª posição do meu ranking é Medeia, que é a terceira obra desse livro, escrita pelo Eurípides. Um livro escrito ali em 431 a.C. Na verdade, eles eram escritos na Grécia Antiga para serem ensinados, né? Então ele foi apresentado em 431 a.C. E basicamente vai contar a história de Medeia, que se apaixonou por Jasão. A Medela era feiticeira e o Jasão era um homem muito corajoso, muito valente. E aí ela se apaixonou por ele, ajudou ele no principal propósito dele, que era conquistar o Velocino de Ouro. Eles conseguem isso. No entanto, para estar com o Jasão, a Medela teve que abrir mão de muitas coisas, dentre ela o seu pai e até o seu próprio irmão, o qual inclusive ela tirou a vida. Então ela traiu sua família e ela teve que fugir com o Jasão. E eles fogem juntos, apaixonados, têm 2 filhos. No entanto, em determinado momento, Jasão recebe uma proposta para ele muito interessante, que seria se casar com a filha do Creonte, que era o rei de Corinto.
Então ele basicamente tem essa oportunidade, ele aceita, ele muda de vida, mas Medeia neste momento é uma mulher traída que ficou revoltada porque ela largou tudo por este cara. Então, quando ele faz isso, ele dilacera o coração dela. E aí ela decide se vingar. Mas esse livro aqui, ele vai tratar várias questões. Ele vai falar sobre a questão do sentimento, né, da Medeia. Embora isso não seja muito presente, né, mas fala disso também. E fala principalmente sobre honra. Porque Medeia, ela não se vinga simplesmente por rancor e ódio. Não. Ela se vinga pela honra. Porque ela, enquanto mulher, tendo seus filhos e sendo abandonada, ela precisa honrar o seu nome e ela precisa se vingar na perspectiva dela. Esse livro também vai debater o papel da mulher dentro da sociedade grega, é um ponto importante. E é um livro muito, muito interessante, muito intenso, eu gostei bastante, deixo a recomendação para vocês. Como disse, tem resenha. E o desfecho dele é extremamente impactante, tá? É muito mais do que nós podemos imaginar. Ela realmente vai até o limite para conseguir a sua vingança. Beleza? Continuando, o nono livro que me marcou nesse ano é Frankenstein, da Mary Shelley. Este livro aqui publicado em 818. Um livro que vai tratar várias questões, né? E basicamente vai contar a história do Victor Frankenstein, que é um cientista que era muito estudioso, e aí ele começa a tentar desenvolver vida ou trazer seres de volta à vida. Então, para fazer isso, ele começa a estudar em cemitérios, ele começa a analisar os corpos e coisa desse gênero, e a Mary Shelley, ela conta tudo isso com muitos detalhes. E aí, em determinado momento, ele vai para o laboratório, ele consegue, após muitos dias, aliás, após meses, ele consegue dar vida à sua invenção. Só que o ponto é que o Victor Frankenstein, ele criou uma criatura de 2,40 m, extremamente forte, uma criatura que muito dificilmente seria aceita na sociedade. Ele criou um monstro para todos que olhassem para ele. E ele mesmo, enquanto criador, se assustou e fugiu quando a criatura abriu o olho. Ou seja, ele abandonou o ser que ele deu a vida. E a criatura, ela teve que aprender tudo sozinha. Ela teve que aprender a se comunicar, ela teve que aprender a se socializar. No entanto, a socialização não deu certo. Por quê? Porque ela era uma criatura horripilante. Então, quando ela chegava, todos fugiam. Enfim, essa criatura, ela tem que lidar com muita rejeição. Ela não é aceita de forma nenhuma e ela tenta de várias maneiras. Tem um momento em que ela passa semanas observando uma família específica, que era uma família muito humilde, e ela percebeu que aquela família, ela tinha muito amor a oferecer, então ela ficou ali à espreita para, em alguma oportunidade, tentar se inserir. No entanto, nem mesmo esta família aceita a criatura por ela ser tão horripilante assim. E aí ele fica revoltado, né? Ele fala, poxa, me deram a vida e não cuidaram de mim, não me ensinaram, não me deram atenção, me abandonaram à própria sorte. Preciso fazer algo, quero vingança também. E aí ele vai atrás do cientista que criou ele, que é o Frankenstein, né? Frankenstein não é a criatura, Frankenstein é o cientista. Aí ele vai atrás, ele, enfim, vai perseguindo e vai fazer várias coisas. Eu não vou dar mais detalhes aqui porque eu acho que não é necessário. Tem a resenha caso vocês queiram ver, e melhor ainda, existe o livro, tá? Inclusive vou deixar todos os livros na descrição. Aliás, os links dos livros, caso vocês queiram comprar, e fazendo isso vocês vão me ajudar bastante também, certo? Dando continuidade, o oitavo livro foi o primeiro livro de fantasia que eu li na vida. Estamos falando de O Hobbit, do Tolkien. Li esse livro inicialmente para posteriormente conseguir ler O Senhor dos Anéis. Geralmente recomendo esse livro como uma boa porta de entrada para o Tolkien. Eu gostei e acredito que a dica seja maravilhosa, tá? Se você quer ler O Senhor dos Anéis, começar por Tolkien me parece uma boa. Embora eu ainda não li Senhor dos Anéis, mas eu já dei o primeiro passo e gostei muito. Esse livro aqui foi publicado em 1937. E como eu disse, é uma fantasia que vai ter dragão, vai ter anões, vai ter elfos, enfim, vão ter vários seres mágicos.
E vai ter o protagonista, que é o Hobbit, chamado Bilbo Bolseiro, que é uma criatura que gera muita empatia na nossa parte. Porque ele é um serzinho fofo, tranquilo, calmo, que não quer aventura, ele quer ficar sossegado no seu canto, dormindo ali preguiçoso. No entanto, os anões e o mago, que também é um ser mágico que aparece, o mago Gandalf, conhece esse Bilbo e transforma a vida dele, porque ele vai levar o Bilbo Bolseiro para uma aventura com os anões que querem recuperar o seu ouro que foi roubado por um dragão. E aí eles vão passar por várias aventuras juntos. O Bilbo ele vai descobrir um lado dele que ele não conhecia, um lado bem mais aventureiro, um lado corajoso em muitos momentos. Então o Bilbo ele será transformado através dessa aventura. E assim, a forma como isso vai se desenrolando dentro da história é muito legal, porque são acontecimentos simples, mas você vai percebendo a diferença. E às vezes alguns acontecimentos mais extravagantes também, afinal de contas é uma fantasia, né? E aí tem, claro, também toda a questão do anel, né? O precioso. Então, enfim, é um livro muito divertido. É isso, você lê e é extremamente lúdico, você dá risada, você se encanta, você imagina os cenários. O Tolkien é muito descritivo, então, assim, maravilhoso. Inclusive, li e na sequência assisti o filme, muito bom também. Então, mais do que aprovado esse sétimo livro. E para vocês terem noção de como a minha lista está boa, o sétimo livro é Dom Casmurro, do Machado de Assis. E eu sei que para muitos aqui, provavelmente este seja um dos melhores livros da vida de vocês. E da minha, provavelmente será também. Mas foi meu primeiro contato com Machado de Assis, tá? Que é algo que diz muito sobre mim, né? É um problema ter sido o primeiro contato. Mas pelo menos eu tive e gostei muito do autor, gostei muito da descrição. Só que a lista que eu estou fazendo são os melhores livros para mim, que mais mexeram comigo. E por isso que esse livro está em sétimo lugar. Muito provavelmente ele poderia estar muito mais acima se eu tivesse um conhecimento mais profundo sobre Machado, se eu já tivesse lido outras obras, se em algum momento, e provavelmente vai acontecer, eu realizar uma releitura, talvez eu consiga apreciar com mais profundidade, mas sendo honesto, dentro do que esses livros geraram na minha vida, Dom Casmurro vai ficar na sétima posição. Estamos falando aqui de um livro publicado em 1899, que vai contar a história do Dom Casmurro, que acredita ter sido traído pela sua mulher, né, a Capitu. E aí ele vai contar acontecimentos que provam que a Capitu talvez não seja uma mulher tão decente dentro do que ele esperava que ela fosse, e por isso essa suspeita toda de uma possível traição e até mesmo o filho dele talvez não ser dele, mas ser de um rapaz, salvo engano, o Escobar, né? E ele vai contando tudo isso. Ele é um advogado, então ele é uma pessoa que domina muito bem as palavras e, é bom pensarmos, não é necessariamente confiável. Então o livro ele vai se passar em torno disso, né? Desse mistério de traiu ou não traiu, Capitu é inocente ou Capitu é culpada, certo? Então é um livro muito bacana, eu gostei muito, mas dentro do que mexeu comigo, dentro do Gustavo, eu acredito que eu vou lembrar muito mais dos livros que seguirão nessa lista do que de Dom Casmurro, embora seja um livro espetacular. É que realmente esse ano eu li muitos livros bons mesmo. Dando continuidade, um livro que, por exemplo, poderia estar atrás do Dom Casmurro por um quesito que eu vou falar, mas eu acabei colocando ele na frente porque ele mexeu mais comigo, certo? Estou falando de O Senhor das Moscas, do William Golding, publicado em 1954. William Golding que foi um cara que inclusive esteve na Segunda Guerra Mundial. Ele era britânico, salvo engano. E aqui nós vamos ter a história de crianças perdidas em uma ilha. Mas não é algo muito explicado. Nós somos jogados num universo onde tem uma ilha ali, várias crianças, um avião caído, ninguém sabe o que aconteceu e todos os adultos simplesmente desapareceram. Não tem nenhum adulto, só crianças. E aí eles vão ter que se organizar, certo? Para conseguir se manter vivo. E aí vão ter os personagens, né? Vai ter o Ralph, vai ter o Jack, vai ter o Porquinho, que é um gordinho muito carismático, mas que é muito inteligente, mas por ele ser
um pouco mais frágil que os outros, ele acaba sendo deixado para trás em muitos momentos, porque ele é frágil, embora seja bonzinho, né? E isso faz com que no ambiente da ilha ali, onde o que prevalece e o que é importante é a sobrevivência, ele não seja prioridade em muitos momentos, né? Então tem toda essa questão de como as pessoas se viram usando a força, né? E acima de tudo, na minha perspectiva, o que mais é trabalhado nesse livro é como as pessoas, nem só crianças, tá? É como as pessoas elas vivem sem leis. Por quê? Na ilha ali não havia lei, não havia um código de conduta, não havia punição para quem cometesse algum crime, para quem fizesse algo errado. Não havia. Então, as crianças elas não tinham medo das punições, não tinham seus pais para puni-las. E aí, então, elas basicamente se permitiam muitas vezes fazer coisas erradas. Então tem toda essa questão sendo trabalhada dentro da obra também, de como o humano ele vive sem o medo da punição. Beleza? Eu acho que é um livro bem interessante. O ponto que eu falei que, na minha perspectiva, por exemplo, poderia ter rebaixado ele dentro do meu ranking, é que eu particularmente não gostei do final dessa obra, tá? É um final ok. O que eu não gostei do final, na realidade, é que eu achei que foi muito rápido, sabe? Eu acho que o autor ele poderia ter desenhado melhor esse fim. Então, por isso que não foi espetacular. Mas o livro, pra mim, durante toda a leitura, ele me deixou sempre imerso. Eu sempre estive preso ali no cenário e tudo mais. É um livro que tem muita pegada da série Lost. Eu comecei a assistir recentemente com a minha digníssima. Ela está apaixonada pela série, está maratonando ela. Eu já fiquei pra trás já na série, mas eu acho que é muito a mesma pegada, sabe? Tipo, as pessoas caídas numa ilha e tal. Só que é claro, aqui os protagonistas são crianças, pra relembrar, né? Então vamos lá, dando continuidade. Chegamos agora no top 5. Começando com O Sol é para Todos, da Harper Lee, ou Tukia McBurden, no título original em inglês. Esse livro aqui, publicado em 1960, vai contar a história da Scout, que é uma criancinha que vive numa cidade ali nos Estados Unidos, ali nos anos 30 ou 40, se eu não me engano, vou me lembrar bem. Mas é uma época ali onde não existe mais escravidão, nem nada disso. No entanto, o preconceito ele ainda é muito forte na sociedade, certo? O pessoal eles tinham ainda essa visão, né, de que o negro ele era inferior e ele tinha a tendência a fazer as coisas mais erradas. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque a história ela vai se passar principalmente na vida do pai da Scout, que é o doutor Atticus Finch, que é advogado. Ele pegou um caso para defender um negro que estava sendo acusado de ter cometido violência sexual contra uma mulher branca. E aí um ponto que eu quero trazer é que esta mulher branca, ela não era de uma família de prestígio nem nada, pelo contrário, a família dela era uma família que fazia muitas coisas erradas e era mal vista por toda a sociedade ali. Ninguém gostava da família dela. Porque eles não trabalhavam, eles não se comportavam adequadamente, eram bagunceiros, então ninguém gostava da família dela. Mas mesmo assim, todo mundo acreditava na palavra dela comparada à palavra de um negro que fazia tudo certo na sociedade. Era uma mulher que vivia numa família que fazia coisas erradas e um negro na sociedade que fazia tudo certo. Ele tinha a palavra dele, ela tinha a palavra dela. Todo mundo acreditou na palavra dela, não na dele. Justamente para mostrar o quanto que a prioridade naquele momento seria justamente culpabilizar o negro e meio que isentar a pessoa branca da história, né? Então é uma história muito triste, tá? Eu espero que nada do que eu tenha dito soe de forma racista, tá? Acho que não, né? Eu tentei tomar cuidado aqui nas palavras, mas basicamente o enredo vai ser isso. E aí nós vamos ter a sociedade culpando muito o Atticus por estar defendendo esta pessoa. Nós vamos ter a própria família, ou melhor dizendo, parte da família do Atticus se voltando contra ele. E nós vamos ver a Scout refletindo sobre isso, porque a Scout é uma criança.
E ela está vendo tudo isso, está vendo as pessoas odiando seu pai. E não consegue entender porque as pessoas odeiam tanto ele por simplesmente estar defendendo uma pessoa. Uma pessoa que, será que é inocente ou não, não vou dizer aqui para não estragar a experiência de leitura de vocês, mas é muito ódio contra ele por estar defendendo uma pessoa negra. Então o livro vai tratar toda essa questão do preconceito dentro da sociedade norte-americana ali nos anos 30, 40 mais ou menos. E enfim, é trazido de uma forma muito triste, realmente é bem triste esse livro, mas por ser na narrativa de uma criança, eu acho que ele consegue trazer essa tristeza de uma forma um pouco mais leve, certo? Gostei muito da leitura. Agora, o quarto livro, eu retorno para o melhor do teatro grego para falar sobre Édipo Rei, que é o segundo livro dessa compilação aqui. No entanto, foi o primeiro que eu li. Eu li os 4, inclusive já resenhei 3 aqui no canal, só As Nuvens que eu não resenhei ainda. Mas Édipo Rei foi o primeiro que eu li. Eu comecei pelo segundo, não pelo primeiro, porque não precisa ser lido na ordem aqui, né? São histórias distintas de autores diferentes. Édipo Rei, escrito pelo Sófocles. Eu amei esse livro, foi escrito em 427 a.C. e aí reitero o que eu disse com uma ideia, né? Eram livros que eram escritos ali para serem apresentados, encenados, certo? Então ele foi encenado também em 427 a.C. E conta a história de Édipo, que era filho de Jocasta e Laio, mas quando Édipo era muito novinho, Jocasta e Laio receberam uma profecia de que o seu filho mataria o pai e se casaria com a mãe. E aí, naquela sociedade grega, as profecias elas sempre se cumpriam, então eles realmente colocavam muita fé no que era previsto. E aí, por conta disso, eles pegam a criança, entregam para um servo e falam: olha, se livre dessa criança. Só que o servo, ao pegar a criança, ele não consegue se livrar dela e acaba dando ela para uma família bem distante de uma outra cidade para que ele fosse criado. E essa família também era uma família de realeza, uma família bem nobre. Então o Édipo ele cresce num lar muito rico ainda, cresce muito forte. E em determinado momento ele está num bar, discute com algumas pessoas e as pessoas olham para ele e falam: olha, mas você está falando que você é poderoso, isso, aquilo, mas você é adotado, rapaz. Você nem era filho de fato da sua mãe e do seu pai. E ele fala: não, não é possível. E ele vai consultar ali. E aí a pessoa que é consultada não lhe diz se é verdade ou não, mas diz que: olha, eu vou lhe contar uma profecia. Você está destinado a matar seu pai e se casar com sua mãe. Isso lá na outra cidade, isso dito para ele já adulto. Depois de ser dito para os seus pais quando ele era novo. Ele fala: poxa, eu não vou matar meu pai e minha mãe, eu vou sair daqui. Porque ele não acreditou que ele era adotado, então ele saiu dali. E aí ele foi para onde? Justamente na terra natal dele, onde estava seu pai e sua mãe de verdade. E aí vai se desenrolar todo o desfecho, né? Como sempre, as profecias gregas se cumprem. E aí acaba que ele meio que vai fazer essas coisas. E nesse meio tempo todo também tem o enigma da esfinge, porque a esfinge estava atormentando a cidade com um enigma que era o que é que pela manhã anda sobre 4 pernas, ao entardecer anda sobre 2 e ao anoitecer anda sobre 3. E aí ele vai lá e desvenda o enigma dizendo que é o homem que engatinha com 4 pernas pela manhã, anda com 2 durante a tarde, que é durante a sua juventude, e na sua velhice anda com 3 porque precisa de uma bengala para se sustentar. Então ele vai desvendar isso, vai lhe permitir ser rei daquela região e se casar com Jocasta, justamente porque o rei havia sido morto em uma empreitada dele. Aí beleza, como que tudo isso vai se amarrar? O que acontece é que a sociedade ela começa a ter problemas, muita doença, muitas coisas desse tipo, e aí eles decidem consultar o oráculo para entender o que estava acontecendo porque as pessoas estavam ficando tão enfermas. E aí eles dizem: olha, vocês precisam resolver o assassinato do rei Laio. Vocês não resolveram, vocês precisam voltar e resolver isso. E aí Édipo vai atrás de todas as informações
E aí tudo vai se amarrar, enfim, ele vai descobrir o que havia acontecido e é uma tragédia, porque o final realmente é extremamente triste, muito pesaroso. É um livro que eu acho que cabe trazer aqui dois aspectos muito importantes. Primeiro, que ele está entre os livros mais interpretados ou encenados nos teatros, né? Então, se não me engano, ele, Hamlet e Romeu e Julieta são os três livros que se tornaram peças teatrais que mais foram encenados. Então, é um ponto muito importante. E, claro, a questão deste livro sendo fundamental para a psicologia, né? Com Freud, todo aquele complexo, né, do filho com a mãe, ele bebeu muito da fonte desse livro aqui, certo? Então, são dois adendos que eu acho muito interessantes e que enriquecem ainda mais a relevância desse livro, certo? Escrito há 2.400 anos e sendo tão espetacular. Leiam esses livros, pessoal. Eu, no ano de 2025, que é o ano que está entrando aí, eu pretendo ler muitos livros da Grécia Antiga, porque eu gostei muito da experiência de ler os livros que estão nessa coleção aqui, tá? Então, recomendo fortissimamente que vocês comprem esse livro aqui. Muito caprichado, capa dura, diagramação extremamente confortável. Tem muitas informações complementares para que nós compreendamos melhor a leitura, certo? Então deixo aqui uma recomendação especial para esse livro que apareceu 2 vezes no meu top 10. E agora chegamos no top 3 e foi muito fácil organizar esse top 3 aqui para mim, foi muito natural quando eu pensei. Os outros livros eu tive dificuldade para ranquear, sabe? Agora esses aqui não, foram muito automático. Sendo o terceiro, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Foi o meu primeiro contato com Dostoiévski. Posteriormente eu li outro livro dele, que foi Gente Pobre. Mas eu quis deixar apenas um dele aqui na lista. E, se não me engano, todos os autores, nenhum se repetiu, né? Só tive um livro de cada autor. E com Dostoiévski também é só um. Este aqui foi publicado em 1864. E é até difícil explicar essa obra. Um livro extremamente curto, acho que são 170 páginas aproximadamente. 183 páginas. Ainda tem introdução nisso, tem notas complementares. Então é um livro bem curto mesmo, que vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser basicamente o narrador contando como ele vê a sociedade, como ele vê o mundo, as coisas que ele acha extremamente relevantes e tal. É basicamente ele expondo assim seu modo de ver as coisas. E a segunda parte, que é a parte que mais me encantou, porque eu confesso, a primeira parte não me pegou tanto. E eu tive muita dificuldade, porque Dostoiévski não é uma leitura fácil, tá? Pelo menos não foi pra mim, foi uma leitura difícil, mas que valeu muito a pena. Aí, beleza. Na segunda parte, aí sim me pegou demais. Porque basicamente é este mesmo narrador contando quais foram as experiências dele para que ele chegasse a acreditar nas coisas que ele disse na primeira parte. Ou seja, o que na vida dele fez ele pensar dessa forma. E qual é a grande coisa disso? É que não foram acontecimentos drásticos, acontecimentos espetaculosos, não. Foram coisas extremamente simples. Foi, por exemplo, acontecimentos do tipo, vou citar um que está no livro. Por exemplo, ele era uma pessoa que ele era bem introspectivo, né? E medroso também. Então, em determinado momento, ele estava numa fila, veio um cara e trombou nele e não pediu desculpa nem nada e tomou o lugar dele. E ele ficou remoendo aquilo tantas e tantas vezes. Ele passou semanas e mais semanas remoendo aquilo, pensando, não, como que eu aceitei isso e tal. E aí, tipo, ele fica nisso, remoendo, e ele fala, na próxima vez eu vou fazer diferente. Aí acontece de novo, ele não faz. E ele fica se culpando, e ele fala, na próxima vez eu vou fazer. E aí, na próxima vez mesmo, na terceira, aí ele consegue fazer. E, tipo, ele não dá licença e tal, ele fica parado na frente. E aí o cara simplesmente desvia dele e segue viagem. Ele fica, eu consegui. Só que qual é a grande coisa nesse acontecimento? É que você percebe que pra ele aquele teve um peso tão grande, tipo, de ele conseguir superar aquilo, mas ao mesmo tempo pra outra pessoa foi algo indiferente. E o que eu extraio desse simples acontecimento? É que na vida às vezes a gente se preocupa, a gente se irrita, a gente se estressa com coisas que muitas vezes são tão simples, tão superficiais, e a gente muitas vezes pensa, poxa, estamos sendo julgados, poxa, as pessoas estão achando isso da gente. E às vezes a pessoa não está nem se importando para você ou para mim, certo?
Então meio que eu tiro isso de, poxa, não me importar tanto com a opinião externa, não pensar que as pessoas estão me julgando de forma X ou Y, e ao mesmo tempo não me preocupar tanto com certas coisas, principalmente as coisas que não estão dentro do meu alcance de resolver, certo? Então, basicamente, é isso, é ser um pouco mais estoico nesse caso, né? Enfim, um livro muito gostoso, gostei bastante dele mesmo, foi uma leitura bem interessante. Não foi a leitura mais confortável, provavelmente dos livros que eu citei aqui foi o livro que eu mais tive dificuldade. Eu li ele na época que eu estava com o braço quebrado, mas assim, foi uma experiência muito bacana, certo? Top 2, assim, eu simplesmente amei esse livro de uma forma tão grande, que eu não tenho palavras para dizer exatamente como foi essa experiência, mas Hamlet, do William Shakespeare, foi algo espetacular. Esse livro foi publicado em 1623 e, cara, basicamente o que nós teremos aqui é a história do príncipe Hamlet, que acabou de perder o seu pai. Seu pai foi morto, supostamente picado por uma serpente. A serpente veio, picou a orelha dele e ele acabou morrendo. Quase que imediatamente após a morte do pai, ocorre ali o enterro dele e tudo mais. E aí a sua mãe, que ficou viúva, se casa com o irmão dele. E até aí, as coisas seguem, né? Só que o que deixa o Hamlet, o príncipe, muito chateado é que tanto a mãe quanto o tio, que agora estavam casados, eles não pareciam estar triste e abalado com a morte do rei. E aí eles falam, ele fica meio impactado com isso, né? E isso por si só já chateia muito ele. Só que aí entra o elemento sobrenatural. Em determinado momento, o espírito do rei Hamlet aparece para o filho, o príncipe Hamlet, e conta: olha, a serpente que me picou foi a sua mamãe. Eu não morri picado por uma serpente. Eu fui envenenado. E aí, o príncipe Hamlet ele não pode contar isso para todo mundo, simplesmente porque o que contou para ele foi uma entidade, foi um espírito. Ele chegar lá e falar: olha, o espírito me contou isso e aquilo. Poxa, ninguém vai acreditar nele. Ninguém. Então ele começa a planejar uma vingança ali. E basicamente, o foco principal da história é essa. É esse. Só que não vai se prender só a isso, porque existem as coisas externas, né? Então, por exemplo, tem uma outra personagem que, salvo engano, é a Ofélia, que é a filha do Polônio, que era um rapaz que era de um cargo de confiança ali também da família real. E o Hamlet é apaixonado por essa menina até gosta dele. Só que após receber essa informação do espírito do seu pai falecido, né? O Hamlet ele começa a ter atitudes muito estranhas, ele começa a ficar meio perturbado de fato. E aí ele começa a afastar essa menina. Só que ele mesmo não percebe que ele está afastando ela e ele continua apaixonado por ela. Então também tem um conflito amoroso do príncipe Hamlet com essa menina, com a Ofélia. E vai ter toda essa questão de ele conseguir trazer a resolução do crime do seu pai, do assassinato. E além disso tudo ainda tem uma possível guerra. Então todo o reino está preocupado com um outro território que estão querendo guerrear com eles. Tá? Isso aí também se passa na história. Tudo isso num livro extremamente curto de o quê? 150? Não, minto, um livro de 100 páginas. São 100 páginas, tudo isso se passando. E é esse o ponto. O livro, ele é a todo momento extremamente intenso. Em momento nenhum nesse livro você fica entediado, em momento nenhum desse livro você nem consegue pensar muito, poxa, o que vai acontecer? Porque a todo momento você está sendo bombardeado de informações novas, de coisas intensas acontecendo. Enfim, é um livro espetacular. O que o Shakespeare fez nessa obra aqui é algo extremamente apaixonante. Eu adquiri recentemente Romeu e Julieta, estou ansioso para ler e espero que consiga trazer pelo menos um pouco dessa sensação de estar 100% preso e impactado com a história que esse livro aqui trouxe. Isso aqui, gente, é um livro para você ler assim, ler, reler e reler novamente, se apaixonar por ele, que realmente é algo muito espetacular. É uma tragédia, então vai ter um desfecho bem triste. O livro em si ele é triste, mas é um livro muito bom. Ainda tem outras questões, como por exemplo, esse livro ter dentro de si uma outra peça. Então, em determinado momento, um teatro vai se apresentar dentro desse livro. E aí o Hamlet ele meio que manipula ali
para intervir durante a peça e meio que escancarar tudo que estava acontecendo. Então é isso. Tem também todo o julgamento das pessoas, né? De, poxa, o nosso príncipe está louco, que tem também esse julgamento muito presente. Enfim, muitas coisas importantes nesse livro. E o mesmo adendo que cabe a Édipo Rei, cabe também a Hamlet, uma das peças mais encenadas na história. Certo? Se não me engano, é a mais encenada. Talvez seja ela ou Romeu e Julieta, um dos dois. Certo? E vamos lá para o meu top 1. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse livro me apaixonou muito. Me deixou apaixonado. Publicado em 1831. É um livro relativamente longo, né? São mais de 600 páginas. Nessa edição de Clássicos de Bolso da Zahar. Inclusive, um elogio à edição também, tá? É uma edição muito caprichada, com imagens muito bonitas. Vou ver se eu acho alguma imagem para vocês verem aqui. Pra vocês terem uma noção de como é o livro. Então, assim, só para deixar bem claro, deixo aqui a recomendação para vocês dessa edição. E uma coisa que me chamou muita atenção, foi a primeira vez que eu li um livro pocket da Zahar, né? E o que me chamou muita atenção é o quanto que a lombada é resistente, tá? Mesmo sendo 600 e poucas páginas, o livro não apresentou nenhuma danificação nem nada. Eu gostei bastante da edição. Parabéns à editora, certo? E vamos lá. Falar um pouco sobre esse livro que tem tantas coisas a se debater, né? O livro fala sobre amor, fala sobre preconceito, o livro fala sobre hipocrisia, o livro fala sobre até história, né? Porque esse livro originalmente chamava-se A Catedral de Paris, né? E o foco dele, aliás, era a Catedral de Notre Dame, talvez, que era justamente falar sobre a Catedral de Notre Dame e tudo que se passou em volta dela para valorizar ela e mostrar. O ponto principal do Victor Hugo era mostrar que as pessoas elas estavam perdendo o apego ao clássico, estavam querendo ir para inovações e não estavam mais valorizando as coisas ali que compunham o cenário mais clássico, aquelas coisas bonitas, aquelas construções históricas. E aí meio que o ponto principal do Victor Hugo era trazer um pouco disso. Só que ele cria uma história tão linda que se passou na catedral que nós ficamos embasbacados assim, com a forma como ele escreve, com a narrativa dos acontecimentos, com a história de uma forma geral, porque basicamente nós vamos ter o Corcunda de Notre Dame sendo um dos principais protagonistas aqui, mas não é o único, tem pelo menos uns 4 ou 5 personagens que são muito presentes na história e todos se amarram muito bem. Mas o principal, assim, vamos colocar o Corcunda de Notre Dame, assim, pelo menos uns 40% da história é sobre ele, que basicamente é um ser muito, muito, muito feio. É um corcunda, né? Uma aparência extremamente estranha. Era um cara surdo. Ele não conseguia se comunicar. Ele ficou surdo por causa do sino. Ele trabalhava na catedral tocando sino. E aí ele ficou surdo. Ele era manco. Enfim, ele era um cara com todos os problemas possíveis. E aí, a grande coisa do Victor Hugo é que ele vai descrever isso de uma forma tão engraçada. Eu sei que é pesado falar isso, só que, tipo, tem vários momentos onde, por exemplo, ele vai lá e descreve, ele era isso, 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 e ainda por cima era feio, sabe? Tipo, um negócio assim, e você fica, caraca, mano, tipo, que pesado, mas você dá uma risadinha, sabe? Enfim, errado, talvez, não sei, mas assim, é muito engraçado a forma como ele faz isso, tá? E aí, lembramos um livro que é escrito no século XIX e que vai se passar ali no período medieval, tá? Então ele se passa bem antes do momento em que o Victor Hugo escreve. E aí vamos lá. Outra personagem muito importante, a Esmeralda, que basicamente vai se envolver ali no amor, né? O amor vai se passar em torno dela. Primeiro porque ela ama outra pessoa e segundo porque ela é amada pelo Corcunda. Então vai ter tudo isso. E também ela é amada por uma outra pessoa que vai fazer loucura, que é o Conde Claude Frollo, né? Então, basicamente todos esses personagens ali vão ter ali as suas atitudes, né? O bispo, né? O Claude Frollo vai ser um cara que, pelo menos pra mim, me gerou muito ódio, odiei ele com força, tá? Não foi que eu me irritei um pouquinho com ele, não. Eu peguei raiva dele num nível. Eu acho que isso que torna a leitura especial, né? Quando você se apega ao ponto de você ficar com muita raiva. E eu fiquei com muita raiva dele mesmo. O Quasimodo, que é o Corcunda, é um cara que a gente se apaixona por ele, ele é muito, muito bacana.
É um personagem que tem uma carisma especial, tem um coração imenso, ele é muito bondoso, muito generoso. Mesmo amando Esmeralda, tudo que ele faz por ela não é para, tipo, encantar nem nada. Ele faz de coração simplesmente para ajudar. E sabe aceitar a rejeição também. Diferente do bispo, né? E a Esmeralda, eu acho que a história dela é muito triste, né? Ela basicamente é uma moça que foi abandonada na infância. Ela tem um colar que ela carrega, que ela precisa sempre carregar. E ela precisa se manter virgem. E se ela se mantiver virgem e tiver aquele colar, um dia ela vai encontrar a sua mãe, né? E aí, basicamente ela se apegou a isso. Ela é uma mulher que era desejada por muitos homens, cortejada por muitos homens. E basicamente ela vai seguindo sua vida, os homens vão tentando e ela vai se mantendo virgem, porque o grande sonho dela é encontrar sua mãe. Em determinado momento ela se apaixona por uma pessoa, e aí vai ter o conflito dela de: eu vou abrir mão de encontrar minha mãe e perder minha virgindade, ou vou me preservar virgem e encontrar minha mãe e abrir mão do amor, né? Então tem esses conflitos. Enfim, é um livro que tem tantas tramas e subtramas, é um enredo tão complexo que é difícil resumir aqui, mas tem a resenha dele aqui no canal. E eu coloquei esse livro como o que mais mexeu comigo. Eu acho que talvez até pelo fato dele ser um pouco mais longo que o Hamlet, porque os dois livros realmente me pegaram muito. Só que Hamlet ele foi uma história muito curta, então foi extremamente intensa, boa, mas não me prendeu por tanto tempo quanto esse aqui. Inclusive os dois eu li na sequência, ambos eu li, eu estava com o braço quebrado. Então, enfim, esse livro aqui, talvez eu não tenha conseguido descrever tão bem, mas eu me apaixonei por ele. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Esses aqui são os livros do meu top 10 de melhores leituras para mim em 2024. Gostaria de sugerir a vocês que vocês deixem aqui nos comentários também os melhores livros que vocês leram neste ano. E aí vocês escolham fazer um top 10, um top 5, um top 3, ou talvez só a melhor leitura. E aí talvez daí eu extraia livros que eu me interesse por ler no ano que entraremos agora, né, em 2025, que eu espero que seja carregado de muitas leituras, muitas resenhas e muita interação com vocês. Obrigado mais uma vez por tornar esse ano para mim tão especial. Mais uma vez, aproveitem esta data de Natal com sua família, com as pessoas que vocês amam. Aproveitem o momento. Tenha um momento de leitura, mas tenha um momento ali de apreciar o momento com as pessoas, certo? Foquem nisso nesse dia. E é isso, pessoal. Um abraço. Deixem um like também para me ajudar. E é isso, tamo junto. Até uma próxima. E é isso.